Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal, o crash da Natura. A Natura, ela divulgou seus resultados para o mercado no final da semana passada e os resultados não agradaram o mercado. As ações caíram quase 30% no dia e agora a gente vai ver se a Natura consegue ganhar a confiança do mercado novamente no ano de 2025. Vamos entender um pouco do que está acontecendo com a Natura nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui contando a breve história da Natura que eu venho acompanhando nos BTCs News e BTCs Journal há bastante tempo. Lá em 2013, a Natura começou o seu processo de internacionalização comprando a operação australiana da Aesop. Lá em 2017, ela comprou a operação da The Body Shop na Europa e no mundo inteiro para começar a ganhar um pouco mais de experiência em varejo, coisa que ela não tinha e estava precisando, principalmente aqui no Brasil, dado a concorrência do Boticário e de outros varejistas de cosméticos que estavam roubando o market share da empresa. E aí o que aconteceu, pessoal? A empresa, ela ainda estava nesse processo de integração, né, das duas empresas e criar uma estratégia de expansão mundial para essas marcas novas, até que lá em 2019 aconteceu essa notícia aqui, ó. Bonificação de ações da Natura favorece a entrada de investidor pessoa física diz diretora. Basicamente o que a Natura estava fazendo no dia 3 de setembro de 2019 era emitir mais ações para o mercado. Uma das coisas é porque a empresa, para conseguir fazer aquisição, principalmente da The Body Shop, ela se alavancou muito, principalmente moeda estrangeira. Então o índice de alavancagem da empresa estava alto, dívida líquida sobre EBITDA estava começando a preocupar. Só que o que aconteceu? Todo mundo achou que esse dinheiro no caixa da companhia ia para aliviar um pouco da estrutura de capital. Só que qual que foi a surpresa? No dia 6 de janeiro de 2020, a Natura ela comprou a operação da Avon Internacional. Compra da Avon torna a Natura & Co líder global em vendas diretas, diz presidente, notícia do dia 6 de janeiro de 2020. A Avon ela era um ativo muito interessante no mercado, mas estava passando por muita dificuldade financeira. O preço oferecido para a Natura a princípio parecia ser muito bom, e aí a Natura foi lá e fez a aquisição para se tornar a maior empresa de cosméticos do mundo, né? Beleza. Qual foi o grande problema? A gente já sabe um pouco da história, né? Primeiro que veio a pandemia, e aí a pandemia, obviamente, ela trouxe um problema aí para todos os ativos do mercado, inclusive para a Natura. Mas a Avon, ela é um ativo estressado, ou seja, ele necessitava de reestruturação. Então a Natura, ela já estava com muitas frentes abertas, ela tinha que internacionalizar a Aesop, tinha que fazer toda a internacionalização e também a integração ali da operação da The Body Shop no Brasil e pegar a marca Natura e expandir para o mundo inteiro. E agora ainda tinha o ativo estressado da Avon dentro do seu portfólio para conseguir fazer uma reestruturação e ganhos de sinergia a partir disso, né? Bom, aí o que aconteceu? No dia 1º de outubro de 2020, saiu essa notícia aqui, ó. Natura cai 5% com decisão de emitir mais ações. O mercado não gostou. O que aconteceu? Como as taxas de juros estavam muito baixas, a Natura, e ainda estava com índice de alavancagem muito alta, ela acreditou que fazia sentido ela emitir mais ações para reforçar o caixa, até para conseguir dar uma equalizada ali na relação dívida líquida sobre EBITDA. Conseguiu fazer essa emissão e resolveu, no curto prazo, esse problema. Eu estou mostrando aqui na tela, pessoal, para quem está dando uma olhada, vamos pegar essa linha aqui, que é a dívida líquida sobre EBITDA, incluindo o IFRS 16, né? Então, ó, lá no primeiro trimestre de 2020, ó, 3,93 vezes. A gente sabe que acima de 3 esse negócio já começa a preocupar. 3,93. E aí o que aconteceu? A empresa foi sendo disciplinada ali no ano de 2020, foi baixando esse negócio, só que ela via que ainda estava em patamares altos, fez a emissão de ações e aí conseguiu baixar esse negócio para 0,97. Qual que foi o grande problema? 2021, ainda a economia não tinha retomado, e aí a Natura ela foi consistentemente aumentando esse índice. Ó, a dívida líquida sobre EBITDA passou para 1,18, depois para 1,43, 1,83, e aí no quarto trimestre, por sazonalidade, ele baixou para 1,52. Ou seja, tendência de aumento de relação dívida líquida sobre EBITDA, que traz preocupação para o mercado. Perfeito, mas ainda estava relativamente controlado.
Qual que foi o grande problema? O grande problema é que 2022 a economia não voltou e a Natura começou a se embananar em todas essas frentes que ela tinha. E aí o que aconteceu? Dívida líquida sobre EBITDA que no quarto trimestre de 21 estava em 1,52, foi para 2,13 no primeiro quarto de 22, 2,46 no segundo quarto, 2,85 no terceiro quarto e no último quarto de 2022 3,49. Ou seja, estava voltando aos patamares anteriores, estava até pior, né? E aí, ligou-se o alerta ali dentro da Natura, temos que resolver esse problema. O que eles decidiram? Eles tinham lá os 3 ativos, né? Aesop, The Body Shop e Avon. A Avon foi a que efetivamente causou muito problema para a empresa. E aí, o que eles decidiram? Vamos, dado que a venda direta é o principal canal, tanto da Natura quanto da Avon, vamos tentar levantar a caixa com os outros ativos para manter essa última aquisição que a gente fez, né? Que na minha visão foi incorreto, mas a empresa decidiu por esse caminho, né? Então ela vendeu os ativos bons que ela tinha. Primeiro, a Aesop. No dia 3 de abril de 2023, Natura acerta a venda da Aesop para a L'Oréal. 2,53 bi de dólares foi essa venda. E aí só isso daí já reforçou o caixa da empresa ali no ano de 2023. E também se livrou da operação da The Body Shop. A The Body Shop na mão da Natura não andou. Inclusive piorou bastante, a Natura pagou muito caro. E aí no dia 14 de 11 de 2023 ela teve que vender esse ativo. Ó. Natura vende The Body Shop por 1/5 do que pagou há 6 anos atrás. Ou seja, ela tinha um ativo muito bom, pagou caro por ele, não conseguiu fazer o negócio crescer e ainda não trouxe as boas práticas do varejo para o Brasil, ou seja, não deu certo essa aquisição. Vendeu para tentar levantar um pouco mais de caixa, né? Com essas duas vendas, ela conseguiu resolver o seu problema de dívida líquida sobre EBITDA. Estou mostrando aqui para vocês na tela. Então, no quarto trimestre de 22, estava em 3,49 relação de dívida líquida sobre EBITDA, subiu para 3,96 no primeiro tri e 4,17 no segundo quarto de 23. Foi quando eles anunciaram a venda da Aesop. Aí eles receberam o dinheiro das vendas, aí resolveu o problema. Ó. No terceiro trimestre de 23 já estava em menos 0,37 vezes, ou seja, caixa líquido, e menos 0,79 aqui no quarto trimestre de 23. Ou seja, a empresa tinha mais caixa e liquidez do que efetivamente a dívida bruta que a empresa tinha. Então a empresa, de fato, ela resolveu esse problema, conseguiria fazer o processo de reestruturação e integração com a Avon no ano de 2024 de uma forma um pouco mais tranquila. O que aconteceu nesse meio tempo, pessoal? O que aconteceu é que a Avon, que já estava muito ruim, e ficou todo esse tempo minimamente parada, porque a Natura estava resolvendo seus próprios problemas, ficou ainda pior. E aí ela entrou em recuperação judicial no dia 13 de agosto de 2024. A Avon Products pede proteção contra credores nos Estados Unidos e Natura avalia comprar ativos. Olha que coisa, né? E aí o que aconteceu? A Natura era o maior credor, é o maior credor da Avon Internacional. O que ela teve que fazer? Ó, Natura vai financiar empréstimo para a Avon Internacional com dívidas de 1,3 bilhão de dólares, subsidiária do Grupo Nacional, entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Isso daqui é notícia do dia 14 de agosto de 2024. Ou seja, agora a Natura está com um ativo que sobrou, né, depois de todas as vendas e simplificação de portfólio, com um ativo em recuperação judicial. E ela é a maior credora ali da operação. Se você pede proteção para os credores e o maior credor é o seu próprio controlador, que é a Natura, o que a Natura vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar tudo que tem para receber ali da Avon e colocar, obviamente, uma baixa contábil nos seus resultados. E foi o que aconteceu. No dia 8 do 11 de 2024, com recuperação judicial de Avon, Natura e Co registra prejuízo contábil de 7 bilhões de reais no terceiro trimestre. Por quê? Porque tudo que foi injetado e que você iria receber da Avon, dado que ela entrou com proteção ali, com recuperação judicial, eventualmente você não vai receber tudo aquilo que você colocou. Sem contar aquela expectativa, né, de ganhar sinergia, crescer e aumentar muito mais o valor do ativo pelo valor pago na transação, né? E aí vieram os resultados do quarto trimestre de 24, né? Vamos pegar aqui os resultados fechados de 2024 e depois a gente entra na notícia para a gente entender o que aconteceu no quarto trimestre especificamente, tá? Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês aqui os resultados do consolidado, que tem Natura e Co Latam,
E tem a holding, né, que vai controlar aí as duas operações, e a outra operação é a Avon Internacional. Então vamos lá. No consolidado, a receita líquida cresceu 21,5%. Olha que interessante, né? Então, em termos de top line, de fato, com foco nessas duas operações, a receita cresceu. Só que a gente vai ver que o crescimento, né, aconteceu primeiro por melhor estratégia comercial, mas também abrindo mão de caixa no curto prazo. Eu vou explicar isso para vocês quando a gente for falar do fluxo de caixa, tá? Então, beleza. Então, a receita líquida cresceu 21,5%, chegando a 24 bilhões aqui em 2024, né? Beleza. O lucro bruto, ele cresceu 23,7%, ou seja, quando você pega o ano inteiro, a margem bruta até se expandiu, passou de 64,1% para 65,2%. O lucro bruto aumentou num patamar maior do que a receita líquida, né? No entanto, para você conseguir fazer todo esse processo de reestruturação tanto da Avon, da Natura e também da Holding, eles tiveram que fazer despesas adicionais no ano de 2024, o que corroeu todo esse aumento de lucro bruto e que fez o lucro operacional antes do resultado financeiro cair 9,2%, ou seja, o lucro bruto cresceu 23,7%, só que o lucro operacional caiu 9,2% por causa dessas despesas adicionais. Então, ó, o lucro operacional antes do resultado financeiro, que tinha sido de R$ 1 bilhão, caiu para 908 milhões. Né? Depreciação se manteve minimamente constante aqui, né, nos patamares da empresa, e o EBITDA caiu 1,3%, de 1,9 bilhões para 1,8 bilhão. Qual que é o problema? O problema é que você tem que reconhecer e fazer a baixa contábil ali no balanço de todos aqueles recebíveis que você tinha da Avon Internacional que você não vai mais receber por causa da recuperação judicial. Então, quando você pega aqui as outras linhas, né, o lucro operacional caiu 9,2%, beleza? Aí você pega aqui resultado financeiro até melhorou, né, as despesas financeiras, até porque a empresa tem menos dívida que ela tinha em 2023. No entanto, vocês estão vendo aqui, ó, operações descontinuadas, um impacto negativo de 887 bi. Olha que coisa, né? 8 bilhões aqui só de baixa contábil lá da Avon. O que fez a empresa passar de lucro líquido de 2,9 bilhões em 2023 para um prejuízo líquido de 8,9 bilhões, quase 9 bilhões de prejuízo líquido em 2024 devido a essa baixa contábil. Tá? Então, aqui o resultado em termos de P&L já foi péssimo, mas a gente sabe que boa parte ali é uma baixa contábil, né? Beleza, bora! Vamos pegar o fluxo de caixa para eu explicar para vocês aqui por que aquele aumento de venda ele veio de melhores práticas comerciais, mas também de um artifício que é muito ruim ali para o fluxo de caixa. O fluxo de caixa das atividades operacionais ele foi negativo, queimou caixa operacional 2 bilhões e meio. E a queima de caixa operacional em 2023 também tinha sido 2 bilhões e 174. Aumentou um pouco, mas também não aumentou tanto, né? Aí você pensa, assim, caramba, mas com uma receita 20% maior, como que a empresa ela tem uma queima de caixa operacional maior, né? Então, ó, vamos pegar aqui esta continha aqui, pessoal. Eu sei que tá pequeno, mas ó, vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil para quem tá olhando aqui no YouTube, né? Vocês estão vendo que o contas a receber de clientes e partes relacionadas, ele tinha tido um impacto negativo aqui em 2023 de 1 bilhão e 56, agora foi 2 bilhões e 43. Ou seja, tem alguma parte ali que você não vai receber ali da Avon, beleza? Mas boa parte desse aumento aqui no contas a receber provavelmente veio de mau prazo que você deu para os seus clientes, né? E aí o que isso, né, resulta em termos de P&L? Você consegue com mais parcelamento ter uma atratividade melhor nas suas operações de venda e aí você consegue bombar a receita em 20%, que foi o que aconteceu. Qual que é o problema? O problema é que se você deu mais prazo, você vai receber o dinheiro dessas vendas num prazo mais longo no futuro, o que faz você ter menos caixa no curto prazo e que isso impacta negativamente o fluxo de caixa das atividades operacionais, né? O estoque ele também deu uma aumentada, que aumentou 318 milhões o impacto negativo, mas tudo bem porque a receita cresceu bastante, então pelo menos aí o estoque, pelo menos em termos de prazo, a princípio ele tende a ser até um pouco melhor, né? Como que você resolve esse fluxo de caixa, dado que você teve um impacto de 1 bilhão ali nos recebíveis? Aqui, ó, estão vendo esta conta aqui, ó, fornecedores, operações de risco sacado e partes relacionadas? Ele tinha tido um impacto negativo de 107 milhões, ou seja, teve que pagar
mais rápido ali os fornecedores em 2023 e aqui provavelmente deve ter ganhado bastante prazo com seus fornecedores porque essa conta teve um impacto positivo de 727. Ou seja, para você conseguir financiar um prazo maior de recebimento dos seus clientes, você teve que ganhar mais prazo ali com seus fornecedores. Os fornecedores da Natura vão demorar mais tempo para receber. Olha que coisa, né? E outra coisa que é interessante aqui no ano de 2024 é o seguinte, ó. Vamos pegar o fluxo de caixa das atividades de investimento. Vocês estão vendo que em 2023, né, a empresa aplicou 18 bilhões aqui em títulos e valores mobiliários e resgatou 16 bilhões. Beleza. Ou seja, ela ficou com um saldo positivo ali dos investimentos em uns 2 bilhões, né? Sobrou dinheiro. Beleza. Vocês perceberam que isso se reverteu em 2024, né? Ela aplicou 28 bilhões, só que ela teve que resgatar 30, tá? Ou seja, ela teve uma diminuição aqui de quase 2 bilhões, mais de 2 bilhões aqui, né? Nos investimentos que ela tinha ali, que era a caixa que tinha sobrado, que eles tinham guardado ali dentro das aplicações financeiras, né? Isso daqui a gente consegue ver no balanço patrimonial. Olha que coisa, pessoal. Em 2024... comparado com dezembro de 23, ó, o caixa e o caixa equivalente, ele caiu de 3,7 bilhões para 2,6 bilhões. Só aqui teve uma queda de 1 bilhão aqui no caixa da companhia, né? E aqui tem títulos e valores mobiliários. Aqui que vem o problema, pessoal. Ó, eles tinham 4 bilhões no final de 2023 em aplicações. Agora, 1 bilhão e 800. Quando você junta caixa e você junta aqui títulos e valores mobiliários, vocês perceberam que essa queima de caixa operacional tirou bastante liquidez da empresa. Concorda? Beleza, né? Então a empresa teve que consumir muito caixa aqui? Teve em 2024, o que fez aquela dívida líquida sobre EBITDA que estava com sinal negativo, ou seja, mais liquidez do que dívida, já passar para positivo em 2024. Então, ó, no primeiro trimestre já ficou 0,13 positivo, aí depois foi, vamos pegar aqui, ó, o incluindo, né, que é o verdinho, aí foi, ó, 0,19, aí depois foi para 1,23, aí 1,73 e já está em 1,27. Qual que é o medo dos investidores? O medo dos investidores é começar a mesma tendência, né, do que aconteceu lá em 2022, só que agora sem ativos para você conseguir vender, para você conseguir resolver o problema. Aí que veio o susto do mercado com os resultados da Natura no quarto trimestre de 24. E pessoal, olha o que aconteceu quando o mercado fica com medo, ó. As ações estavam sendo tradeadas a R$ 13,59 antes da divulgação dos resultados. Quando divulgou os resultados, a ação já caiu ali para o patamar de 9,82 e fechou o pregão de sexta-feira a R$ 9,50, uma queda de 29,94%. A galera saiu vendendo a ação da Natura. E agora a gente entra na notícia principal para a gente entender no detalhe qual foi a análise do mercado com os resultados do quarto trimestre e por que tudo isso aconteceu. Vamos pegar aqui e vamos ler essa notícia de perto. Então vamos lá, pessoal. A ação da Naturicom mergulha quase 30% na manhã de hoje, depois da gigante de cosméticos reportar um quarto tri com um número bem aquém das projeções do mercado. A maior decepção foi a margem bruta, que ficou em 63,2%, enquanto o mercado esperava algo próximo de 66%. Até os primeiros 9 meses de divulgação da Natura para o mercado, a margem bruta estava se expandindo. Aí houve uma queda abrupta ali no quarto trimestre, e aí, eventualmente, isso trouxe uma decepção dos resultados, né? A margem foi impactada por promoções mais agressivas e um mix pior nas vendas, com kits de Natal que tem margem menor. A queda na margem bruta desceu para o EBITDA, que também chocou o mercado. A Natura entregou um EBITDA de 703 milhões de reais, cerca de 30% abaixo do consenso da Bloomberg, né? A margem EBITDA ficou 9,1%. Uma queda de 70 basis points contra o ano. Então, pessoal, vocês já perceberam que a Natura, para conseguir fazer aquela receita crescer 20%, ela utilizou algumas práticas operacionais que são muito prejudiciais em termos financeiros no curto prazo. A primeira é vender produtos com margem bruta menor, ou trabalhando com preço médio mais baixo, ou com custo médio mais alto, ou uma combinação dos dois, ou vender, né, produtos dentro do mix ali que tem margem bruta menor, que foi o caso, né? Kits de Natal. Além disso, ela teve que aumentar bastante o nível de parcelamento para seus clientes, dado aquele aumento abrupto nos recebíveis da companhia, que traz um impacto negativo ali para o fluxo de caixa. Então, isso daí, em conjunto,
ponto fez com que os investidores falaram o seguinte, olha, legal, a empresa ela conseguiu aumentar bastante aí o seu top line, mas, né, utilizando umas práticas operacionais que em termos financeiros de curto prazo são muito ruins e fazem a perspectiva de médio e longo prazo ser ruim também, né? Vamos continuar. A queda no EBITDA foi impactada também por despesas operacionais maiores que o esperado, em parte porque a Natura passou a contabilizar alguns investimentos em TI e sistemas como OPEX em vez de CAPEX. Ou seja, antes eles estavam fazendo alguns investimentos em sistemas, eles estavam colocando tudo isso dentro do balanço e não transitava ali nas despesas operacionais. Provavelmente a auditoria ou os projetos eles começaram a andar em operações e aí agora todos esses investimentos que não transitavam ali nas despesas operacionais começaram a transitar ali ou por uma prática contábil pela auditoria, né? A auditoria deve ter recomendado isso para a Natura, ou eventualmente porque os projetos que eram pré-operacionais agora estão operacionais e agora você tem que pegar essas despesas e jogar como despesa mesmo, né? Esses investimentos e colocar como despesa, né? Ou um ou outro, mas o impacto no fluxo de caixa a princípio é o mesmo, né? O Bradesco BBI calcula que isso gerou um impacto de 160 basis points na margem EBITDA. Outro fator que pesou nas despesas foram os royalties maiores da Avon, que geraram um impacto de 50 basis points na margem. Segundo o banco, mesmo excluindo esses fatores, a margem EBITDA teria ficado 150 basis points abaixo do consenso. Olha que coisa, né? A Natura entregou um prejuízo de 463 milhões de reais no trimestre, impactado principalmente pelos custos com o processo de Chapter 11 da Avon Products nos Estados Unidos, que consumiu 843 milhões de reais e a recuperação judicial, tá? Bora. Abre aspas. Os resultados da Natura não chegaram nem perto do que a gente e o mercado esperava do ponto de vista operacional, fecha aspas, escreveu JP Morgan, abre aspas. A companhia confirmou as boas tendências de top line, mas despesas maiores levaram ao miss, mesmo quando ajustado pelas despesas de TI e investimentos em sistemas que eram capitalizados no passado. O que eles estão falando? Mesmo se a gente colocar na mesma base onde os gastos com TI eram colocados como CAPEX e agora é OPEX, mesmo assim os resultados foram muito aquém do que a gente estava esperando. Ponto. Tá? O mercado agora espera uma visão mais clara sobre as perspectivas para o ano, já que uma margem bruta persistentemente menor e maiores despesas podem levar a uma revisão das estimativas do sell side. Ou seja, estava todo mundo esperando que os primeiros 9 meses estavam mostrando uma tendência muito boa, no quarto trimestre essa tendência muito boa se reverteu. Será que isso vai ser a regra para 2025 ou não? Ninguém sabe, né? Outro tema-chave é uma potencial solução para a Avon Internacional. A Natura já disse que está buscando uma alternativa para o ativo, incluindo uma venda ou um investimento minoritário, mas não há visibilidade sobre o timing desse processo. Ou seja, a Natura falou o seguinte, olha, eu sei que a Avon está dando muito problema, a gente está vendo uma alternativa. Ou a gente vende, ou a gente chama um sócio aí para colocar dinheiro para tentar resolver isso pelo menos no curto prazo. Vamos ver, né? Na call com os analistas, o management da companhia atribuiu boa parte do miss de rentabilidade ao impacto da operação na Argentina. O CFO Guilherme Castellan não chegou a quantificar o tamanho desse impacto, mas disse que excluindo a Argentina, a expansão da margem bruta não teria sido igual aos tris anteriores, mas teria sido bastante substancial. O que ele está falando é que a margem bruta caiu principalmente por causa da operação da Argentina. Se não houvesse Argentina, eventualmente aquela tendência de aumento de margem bruta ia continuar, ninguém sabe porque ela também não deu muito detalhe, né? O CFO disse ainda que o mercado não deve ancorar suas expectativas de margem no quarto tri, já que os impactos da Argentina não devem continuar nos próximos trimestres, né? O mercado apertou o botão de pânico, a ação desaba 27% por volta das 11h20 da manhã da sexta-feira para o menor preço em 10 anos, com a Natura agora valendo 14 bilhões de reais na bolsa. Então, pessoal, olha que interessante, né? A gente viu aqui, eu venho acompanhando esse caso há bastante tempo, uma aquisição mal feita da empresa ali no começo de 2020 trouxe todo esse impacto negativo. Tudo bem, ainda teve um problema da pandemia que isso não estava dentro do radar, mas essa aquisição da Avon, ela foi incorreta, ela trouxe muito problema para a Natura teve que se desfazer de alguns ativos muito bons que ela tinha, principalmente a Aesop, a The Body Shop ela também ficou meio ruim, mas isso também é culpa da Natura, porque a Natura, né, desde 2017 comanda
comandava essa operação. E aí depois vem uma outra operação ruim aí, que é a compra da Avon, e aí desabou aí o resultado da empresa. Agora a empresa ela tá precisando resolver esse problema em termos operacionais e também criar uma nova estratégia para a companhia. Por quê? Porque lá no passado a ideia era se expandir. Em termos mundiais, já vendeu 2 marcas internacionais e está com uma terceira problemática aí dentro do seu portfólio. O que a Natura vai fazer? Vamos ver. Eu tenho expectativa que eventualmente a Natura simplesmente vá vender essa operação aí para algum, né, fundo que gosta de ativo estressado e aí vai focar na operação Natura Brasil, vai pegar o licenciamento dessas outras marcas para trabalhar ali como um distribuidor local, para tentar se reorganizar para depois, de uma forma um pouco mais cadenciada, retomar esse processo de internacionalização, mas com uma estrutura operacional e uma estrutura de balanço patrimonial muito mais saudável. Vamos ver o que vai acontecer, tá, pessoal? Vamos lá. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.